pensa, o contrário do medo é a coragem. Coragem, Isso. quando a gente puxa do latim, vem pro core. Core, que é coração. Olha que legal. Ó, Que tá aí. É o amor. Toma essa aula aí. Então, Caramba. vocês estão aí entre... Caramba, então O eu amor e o ódio, eles Estão juntinhos, juntinhos, parecidos, né? é isso. Eles, Então tá eles aí, nos tá explicado. movimentam, Amor eles de nos, neto. né? Eu Eles nos sinto neto. movimentam, Amor de eles nos Neto. motivam a transformações. Então, quando a gente alimenta um sentimento de ódio, é porque em algum momento a gente nutriu algo importante em relação àquela pessoa. Então, o que uma vez foi nutrido pode ser novamente regado e transformado. Agora, quando a gente tem aquela sensação do medo, por exemplo, vamos pensar uma mulher que sofreu alguma espécie de abuso, transpor essa barreira é impossível, porque o medo ele está instalado, ele impede que uma transformação de um sentimento ali aconteça. Tá certo. Ô, doutor, Olha como que eu fui mais... Eu nunca vi uma explicação tão filosófica muito legal. pro RG copiando a minha piada. Eu não consegui entender até agora qual é a relação disso tudo. Mas tudo bem. Mas Vamos tá, deixar tá tudo esse certo. assunto Não, aqui. isso só foi para começar o programa. Foi uma Sim, brincadeira que a gente fez aqui, que sempre tem que E ter a pra brincadeira provar que o acima de tudo. Tetinha me ama. Você viu só? O que essa que era, o ama objetivo era provar que o Bernardo... Ama o palhaço. Ama o Ama palhaço, exatamente. Eu amo todos Paga vocês. um pau. Isso aqui é uma família. Verdade. Tamo junto. Daqui pra dentro nós quebra o pau. Abriu Agora, a porta doutor- de quem vier, tapa na orelha. Antes de começar com as perguntas aqui, que vão chegar, evidentemente, aqui, né, no shootbox, no e-mail, no telefone, aconteceu um fato que a gente tem que falar, né? As coisas que acontecem assim mais recente, a gente tem que levar pro lado também da psiquiatria, psicologia. O caso do doutor Bumbum. Que é o caso Ridículo de... esse nome, desculpa. Não, mas é o que falou, né? Tá lá, doutor Bumbum, né? As mulheres estão buscando intensamente a beleza a qualquer custo. Isso é um problema sério? Doutor? Porque uma mulher foi lá e acabou morrendo por causa disso, né? Existe uma linha também, né, que ela é extremamente sutil, muito tênue, entre o cuidar da sua beleza, em você buscar uma melhora da sua aparência estética, e quando isso se transforma num transtorno psiquiátrico, né? E para esse transtorno a gente tem até um nome, né, que é o transtorno dismórfico corporal, ou a dismorfofobia, né, que é quando você entra num estado de insatisfação com a sua autoimagem e você começa a buscar recursos a todo custo para se sentir mais confortável com a sua aparência. Só que, novamente, o grau de insatisfação é tão grande que todo recurso utilizado ele se torna insuficiente. E a pessoa ela Vai começa... fazendo plástica atrás de plástica, Exatamente, nunca ela tá feliz. nunca vai estar feliz. Então, ela começa a lançar a mão de recursos e ela vai geralmente procurar se aliar a pessoas que banquem fazer esses procedimentos. Então, um profissional que tem uma responsabilidade com o que ele está oferecendo, ao se deparar com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ele vai desencorajá-la a fazer o procedimento, ou então até mesmo encaminhá-la para um colega psiquiatra ou para um psicólogo para estar fazendo as orientações adequadas. E o pior disso tudo, né, eu costumo dizer que em toda condição de saúde, o pior desfecho é sempre a morte. Então, no caso dessa paciente, ela queria um bumbum maravilhoso, né? E utilizou esse médico, ele utilizou uma substância que ela não é apropriada para estar fazendo esse tipo de bioplastia, né? Que foi uma substância chamada PMMA, que deve ser utilizada apenas em poucas quantidades e não... Ele usou muita. Ele usou uma quantidade que é muito acima do permitido ou do indicado, né? Então, é uma série aí de irresponsabilidades associado aí a uma busca, e acho que semana passada a gente falou um pouco disso, da questão do quanto que as redes sociais elas vão intensificando essa busca por uma imagem perfeita, porque a pessoa ela tem que estar sempre mais bonita para estar no Instagram, então isso é um perigo e a gente tem que olhar para isso. Então, se quer fazer um procedimento estético, ou então não está satisfeito com a aparência, ou vê que alguém da sua casa começa a recorrer com frequência a esse tipo de recurso, chama uma atenção ali, conversa, porque às vezes o dinheirinho que investir ali no procedimento estético paga uma terapia. Fácil, né? Fácil. Se entende primeiro o porquê que está buscando isso, que
que lacuna é essa que você quer preencher com esse procedimento. E aí depois, se continuar insatisfeito, procura um profissional que seja habilitado para fazer o procedimento adequado, que respeite a sua figura física, sem ficar querendo se transformar em outra pessoa que você não. Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer, porque você mesmo disse que o cirurgião, né, o Dr. Bumbum não era cirurgião porcaria nenhuma. Como que uma mulher que quer fazer essa cirurgia, como é que ela vai atrás para saber se o que o cara tá mostrando para ela é legítimo, que aqueles cursos, aquelas especializações existem de verdade? Exatamente. Eu acho que o principal é você conversar com o médico e buscar as referências, né, sobre onde ele estudou, quais são as formações reais dele. Então, eu acho que no caso desse cirurgião, ele não tinha nem habilitação para trabalhar no estado do Rio de Janeiro. Ele tinha um CRM ativo em Goiás e Brasília e estava fazendo esse procedimento no Rio. Mas é aquilo, a gente não está aqui para julgar, mas cabe ao paciente sempre checar, né, não somente os perfis das redes sociais, né, buscar... Tem que saber o que o médico fez, o que o médico né? faz, onde que ele estudou, se ele é credenciado à sociedade da sua especialidade, né? Então, no caso, para fazer uma cirurgia, ser da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no caso dos dermatologistas, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu acho que isso é muito importante. Teve o caso, né, inclusive daquela modelo recente, Andressa Urach, que quase faleceu também. Exatamente. Que fez algumas cirurgias e tal, e coxa, quase, né? quase perdeu morreu. a perna. Eu acho teve que... um outro caso também, já isso nos anos 90, não sei se vocês vão lembrar, da Cláudia Liss. Cláudia Liss também quase morreu, ela ficou, parece que em coma, né? Depois de fazer uma lipo, aquela coisa toda. Aquele vocalista Cantor, Do LS Jack. LS Jack, isso. Também teve problema. E também, mas é claro que assim, complicações, qualquer procedimento ele pode ter uma complicação. Então assim, a gente é interessante pensar por esse lado, né? Porque se você está se dispondo a um procedimento invasivo você está sujeito a complicação. O que a gente precisa entender é o que está te motivando a esse procedimento, né? Qual é o resultado de fato que você está buscando? Existe uma insatisfação com a sua imagem corporal? Tentar entender isso primeiro e depois se lançar e buscar profissionais capacitados para fazer esse ajuste quando necessário. Acho que todo mundo quer envelhecer bem, todo mundo quer ter uma boa aparência, mas eu acho que saúde mental não existe autoestima sem saúde mental. Então você precisa sempre entender se Pode tem botar o silicone que for, pode mexer no nariz que for, se você não estiver bem com você lá na Aí cachola, ferrou. não adianta. Daqui 6 meses você já tá querendo mexer de novo, achando que o problema é esse. Sim, exatamente. É, Então vamos atentar para isso e ter responsabilidade com o nosso corpo e para os colegas, responsabilidade com quem está indo procurar ajuda. Às vezes isso também é muito característico, não sei se característico, mas dá muito para ver isso nas modelos de Instagram e essas coisas que é um padrão que colocam tão lá em cima, e a maioria das meninas ou mulheres que veem aquilo no Instagram e acham aquilo como um perfeito ideal, muitas vezes aquela pessoa que ela acha que tá perfeita, na verdade tá doente. Exatamente. Não come direito, e ela tá colocando num pedestal alguém que ela acha que tá na plena saúde, mas na verdade ela não tá, e aquela imagem não é uma imagem saudável. Exatamente, e é muito legal quando você vai se associando a colegas que conseguem fazer essa leitura, né? Eu trabalho com alguns dermatologistas aqui de São Paulo e às vezes o paciente ele bate lá na clínica, ele não, tudo bem, eu acho que em algum outro momento a gente pode fazer algum procedimento, mas antes eu queria que você conversasse um pouquinho com o meu colega e aí depois você volta. E isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que respeitar aquilo que a gente faz da leitura, porque se a gente for mercantilizar a saúde e for pegar tudo na grana que vai ganhar com o procedimento, tudo a gente deixa de cuidar de pessoas e aí a gente está pensando aí só na grana e não fica legal, né? Não fica. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Boa, né? doutor. Bom dia, doutor, todos do programa. Queria saber do doutor se o narcisismo é um distúrbio mental e se tem cura. Pelo que eu pesquisei na internet, né, não vi relatos de pessoas curadas. É como se fosse uma droga, ou até mesmo mais difícil ainda, né, para uma pessoa deixar de ser narcisista. Ela tem que reconhecer que é a tal, né? E eu não vi nenhum relato na internet que uma pessoa deixou de ser e que se curou. Doutor, o senhor já conheceu alguma pessoa que era narcisista e deixou de ser? Abraço a todos.
Bom dia. Então a gente vai pegar essa pergunta e a gente vai classificar entre uma das nossas grandes entidades patológicas, que são os transtornos de personalidade. Então a gente tem vários tipos de transtornos de personalidade. Acho que dentro da psiquiatria é o que é mais difícil de fato de se tratar, porque não tem remédio, né? Os transtornos de personalidade eles vêm de uma construção daquilo que a gente foi experienciando ao longo da nossa vida, da construção do nosso caráter e, claro, daquilo que a gente carrega da nossa genética. O transtorno de personalidade narcisista, né, de fato uma entidade patológica. Ele vem dessa necessidade que a pessoa tem em se autoafirmar, em ser muito querida, em buscar um reconhecimento constante, em ser muito solícita, mas sempre com uma espécie de gozo perverso, sabe? Ela começa para conseguir o que ela almeja, fazer uso das pessoas, fazendo com que as pessoas, inclusive, acreditem que elas estão sendo úteis e que essa pessoa gosta muito dela, e isso gera um transtorno social muito grande. E é interessante quando a gente pensa em transtornos de personalidade, que dentro deles, quando a gente fala em transtorno de personalidade narcisista, a gente tem outros associados, por exemplo, os psicopatas. São pessoas que têm transtornos de personalidade graves. A porcentagem... Muitos deles são sedutores. Então, essa que é a característica principal do narcisista. Ele é extremamente sedutor e até quando ele ferra a pessoa ela acredita que ela tá errada. Porque geralmente essas pessoas se associam com pessoas de personalidade dependente. Precisam de pessoas ali nutrindo e garantindo aquela coexistência para com que elas fiquem bem. E o que eu ia falar é que é tão impressionante que o número de pessoas que têm esse tipo de transtorno na sociedade, ele é alto. Ele chega aí até 3% na população geral. Caramba! Então, quando você pensa nisso, é mais ou menos a mesma porcentagem do vitiligo. Quantas pessoas com vitiligo a gente já viu na vida? Poucas, mas algumas. Não é uma coisa que a gente nunca viu na vida, né? Então, a gente conhece isso. Então, a porcentagem é mais ou menos a mesma. Então, a gente vai trombando aí ao longo da nossa vida com bastantes narcisistas e pessoas com transtornos de personalidade grave. Mas aí eu tenho que defender também, que nem todo mundo nasce bonito, nem eu, e cria essa inveja. Porque cria uma inveja nas pessoas. Como ele é melhor que a gente? Que piada incrível! Bonito, cria uma inveja nas pessoas. Incrível. As pessoas ficam com inveja de você. Aí, tá vendo? A galera está vaiando. Mas o narcisista, ele não precisa necessariamente ter uma beleza estética, né? A capacidade dele de sedução tá na forma como ele argumenta, na forma como ele... O palhaço é narcisista ao extremo. E não tem a beleza, você vê? Tá aí um exemplo claro. Você quer saber o palhaço. Quando falam em narcisismo, a primeira coisa que vem na minha cabeça atualmente é aquele meme do Cristiano Ronaldo, do Sou Lindo, sabe? Chegou a ver que é ele com o filho dele falando: pai, tô com fome. Olha como eu sou lindo, filho. Pai, tô com fome. Vem cá tirar uma foto, filho. Caramba. Eu acho que é isso. É extrema busca por ter uma imagem totalmente aceita, né? Quanto mais as pessoas vão... O Cristiano é um cara que no campo olha pro telão durante o jogo. As pessoas elas vão reafirmando, né, o quanto essa imagem ela é agradável, a pessoa ela vai se alimentando disso. Isso é muito perigoso, né, gente? A gente precisa ter bastante cuidado com isso. E só para lembrar que a ideia, né, do nome narcisista, né, vem da história da mitologia grega do Narciso, que de tão apaixonado pela própria imagem, ao olhar no reflexo do rio, ele cai dentro dela e se afoga. Então fica a lição. Aí você que é feio, monstrengo, não tem mais jeito. Vamos lá, Bernardo Veloso, vamos de recados aqui, vamos lá. Deus do céu. Seguinte, Domênico. Não gostou da entonação? Atrás. Seguinte, Domênico. O Domênico tá aí, ele nem... Vamos lá, gente. Recado. Eu tenho show, mas o que acontece é o seguinte, o show dessa quinta-feira já tá esgotado. Você gosta também de se ver fazer? É verdade, eu acho que ainda tem disponível para vender, acho que já foi mais humilde. Coisa de 5 a 10 ingressos. Você tem interesse de ir nessa quinta-feira lá no Beverly Hills, o primeiro Comedy Club do Brasil. Entre em contato com o Beverly Hills e aí dá pra comprar antecipadamente. O que eu tenho ainda disponível aqui, o que nós temos aqui são vendas abertas pro show dessa sexta-feira.
Porque o show de sexta-feira no Papila continua, ou seja, nosso show de comédia stand-up, sexta-feira, às 9 da noite, na rua Fradique Coutinho, número 1332, Vila Madalena. Sexta agora às 9 da noite. Eu vou fazer o seguinte, vou dar 5 pares de VIPs pelo nosso WhatsApp. Mandem pro menino Varela, tá ouvindo na madrugada e reprise de quinta-feira. Manda, vale pra você também. O número é 996397735. Repete com calma, hein? 996397735. E vou dar também 5 pares de VIPs pra esse show de sexta pelo meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, segue lá o @BernardoVeloso97. Veloso com S, @BernardoVeloso97, manda direct lá gritando, eu quero! Os 5 primeiros directs vão com acompanhante no show de sexta-feira na Baixa. Tem recado, doutor? É só pedir para que quem estiver aí ouvindo me seguir lá no Instagram, né? Qual que é o Instagram? @psique_c, Psique_c. _C. É, doutora Adilon Arlen Machado, que eu tô lá respondendo as perguntas, que todo mundo que manda direct, Trocando uma ideia. sempre trocando ideia com quem tá ali no participando. Se você não conseguir achar o doutor pelo Psix, a gente tem que mudar isso de uma forma, um marketing tem que ser usado a favor, né, doutor? Se você for lá no Instagram da rádio, do Energia 97 FM, pega lá algumas fotos anteriores aí, o doutor tá lá, a gente marcou ele na foto da semana passada. Tá Foto da boa. quarta-feira passada tá lá, é só clicar, tá marcado o Insta dele. Agora, o maior contador de piadas do Morde a Sopra. Tá puxando o saco, né? Do velho? Morde a Morde a Sopra. Sopra, gente. Ele não entendeu.